pessoal. Quem é que nunca ouviu falar de uma lenda amazônica? A Iara, o Curupira e outras aí que a gente cresceu ouvindo. Mas o peruano Andrés Russo cresceu ouvindo falar de um tal Rio Fervente. Depois de grande, ele resolveu investigar essa lenda. E o resultado vocês já sabem qual foi. Essa daí é a matéria a respeito do Rio Fervente da Amazônia peruana, que foi localizado pelo Andrés Russo. O rio parecia uma lenda, todo mundo já tinha ouvido falar, só que ninguém sabia da existência dele. E o Andrés foi lá e encontrou o Rio Fervente. Olha só, era um mito popular desacreditado da região. Muito bacana essa matéria, né? E ela foi uma das mais acessadas durante essa semana e por isso o Amazônia Interativa de hoje vai falar a respeito de lendas aqui da Amazônia. E para falar sobre o assunto, a gente recebe o professor Paulo Simonetti, que domina muito bem a área de folclore, lendas, mitos aqui da região. Ele que também é diretor do CAUA, que é o Centro de Artes da Universidade Federal do Amazonas. Professor, bem-vindo. Obrigado, bom dia. É a segunda vez que ele está aqui no Amazônia Interativa, não? Isso, é. Ele participou da programação especial do mês da Amazônia, que todo mês de setembro a gente faz. Não é comigo, é com a Emily Lira, porque o mês de setembro é o meu mês de férias. Então, professor, qual é a diferença entre lenda e mito? Olha, muito oportuna a tua pergunta, né? Porque da mesma forma que a palavra manga, né, tem vários sentidos, uma manga de uma camisa ou uma fruta, a palavra mito e lenda também tem sentidos diferentes de acordo com o que a gente possa colocar dentro da questão teórica. Então, o mito, para esclarecer, né, dentro da discussão que a gente vai ter, está muito relacionado à questão folclórica. Então, dentro do folclore, nós podemos compreender o mito como algo fantástico, extraordinário, que geralmente está associado à transformação humana em um animal, veja o boto, né? Que de repente é um mamífero que se transforma em um homem. E ele também tem um aspecto atemporal, ele é remanescente de culturas ancestrais, às vezes questões indígenas, que necessariamente não há um registro, então não sabemos quando começou esse processo. A lenda, ela já tem o elemento fantástico, mas nada de sobrenatural. E também tem um elemento da temporalidade. Nós podemos encaixar ela dentro de uma história, dentro de um tempo, né? Um exemplo interessante é o Ajuricaba, né? No caso, a lenda do Ajuricaba é um guerreiro que, né, ele não se coloca diante do jugo do colonizador e em determinado momento ele se joga no encontro das águas, se transformando em um Marte. Então é uma lenda, é uma história, é um elemento fantástico, extraordinário, mas que não tem nada de mágico. Então, a gente tendo clareza nesses dois aspectos, a gente consegue entender melhor o que acontece na nossa cultura. Como o senhor está falando, a lenda, ela parece fantasiosa, mas ela sempre vai partir de alguma coisa real, né? Isso, temos o elemento do tempo, aconteceu, né? No caso, outro exemplo, as Amazonas, né? Orellana, quando chega, né, ouve exatamente a história de guerreiros cabeludos, e ele acrescenta já dentro do elemento histórico o conhecimento dele clássico das Amazonas guerreiras da Grécia, que andavam a cavalo. É importante lembrar que nem existia cavalo na América do Sul quando o colonizador chegou, então nossas Amazonas jamais poderiam ter andado a cavalo nas praias de Inhamundá. Mas aí tem um outro elemento interessante, que é essa fusão da cultura, aí no caso a nativa, com o conhecimento erudito europeu, e que vai se transformar. Mas nós temos o elemento da temporalidade, e o que há de extraordinário, né? Claro que é mulheres guerreiras, mas existem hoje centenas de mulheres guerreiras na nossa vida, né? Então, não é uma transformação, ela não se transformou na She-Ra, no exemplo, com um elemento, né? É exatamente importante lembrar isso. É como se o colonizador também se apropriasse de coisas, de elementos da cultura local, né? A gente pega um empréstimo, né, deles, no caso do povo colonizado, e o colonizador também pega do povo que ele está tendo contato. Aí. Exatamente, é a fusão cultural. É importante lembrar que quando a gente fala de folclore, quando a gente fala da questão da cultura, a cultura não é algo estático, muito pelo contrário, ela está em constante evolução. E as pessoas têm a tendência a fossilizar isso, né? Como se aquilo tivesse acontecido. Então, é natural haver
Isso acontece na gastronomia, isso acontece na religião, no sincretismo, isso acontece em vários aspectos. Os nomes, né? Paxiúba, Iranduba, Macacaúba, né? São elementos que são tirados da cultura e que hoje fazem parte do nosso cotidiano e nós nos apropriamos como sendo nosso. E nem percebemos que é uma herança ancestral. Tá certo. Gente, agora nós vamos ver um trecho, na verdade 2 trechos do programa Vento Norte, que é transmitido, é um programa aqui do Amazonsat, apresentado pelo Walter Correia e pela Ana Cláudia Ribeiro. Eles falam a respeito de causos e lendas aí do interior aqui da nossa região. Vamos assistir esses trechos. O Andirá oferece o ano todo o alimento para as populações ribeirinhas que dependem dele. Esse gigante, que se estende até o estado do Pará, também é cercado de lendas. Já ouvi muitas lendas que narram um boto sedutor, que vem à terra firme para conquistar as moças. Mas é a primeira vez que escuto que uma bota tenha dançado com um homem. Eu tive muita sorte de não acompanhar ela. Realmente que era uma bota, né? Se eu descesse pra lá, ia te fazer maluco lá na praia. Eu dançou com a bota, compadre. Meu compadre não fala uma coisa dessa. Uma mulher bonita, assim, não tem nem comparação. Um bicho que vive na água. Foi, compadre. Já escutei essa história, compadre. A primeira parada é na vila de Canumã. Cerca de 50 famílias moram aqui. E estou procurando o morador mais antigo para ver se ele me dá respostas sobre o mistério. E naquela época aparecia muitas coisas assim. Eu não sei se é conto de fada, se era verdade, né? Que eles diziam. Aqueles que aparecia até o tal de taufu, né? É um bicho que come o bucho da gente, né? E aí ele enche de coisa, de capim, né? E aí a pessoa com poucos dias morre, né? Que não tem mais como o que comer, fazer digestão, né? E também aparecia muitos encantados. A minha mãe contava que não tem aquela história do Norato, cobra grande. Diz que ele aparecia aqui, mas transformado em pessoa mesmo, que tinha a festa de Santa Maria, né? Aí ele com a irmã dele, que eles chamavam ela Maria Caninana, né? E aí, mas eles vinham como pessoa, mas só que eles não ficavam até de madrugada, quando davam 11h30, 11h35, eles se mandavam, porque quando é meia-noite transforma em bicho de novo, né? Os encantados, né? E aí a mamãe contava que as pessoas aqui andavam assim, uma mulher ficou gestante de um boto, né? Eu acho que das histórias que a gente ouviu aí, a mais engraçada foi a da bota. Porque a gente ouve falar do boto que encanta as meninas, mas a bota que encanta os rapazes? Então, aí é importante colocar a questão do boto, né? O boto, ele é um mamífero, mas imagina a cultura indígena que não tinha esse conhecimento científico, então vive na água, tudo é peixe, né? Mas um animal que tem um ciclo menstrual, um animal que tem uma genitália semelhante à genitália masculina e feminina, né? E aí a relação dele é que em algum momento nesse imaginário houve essa transformação, essa mutação, essa transposição do elemento antropólogo, né, para a questão zoomórfica do animal. E quando a gente chega na questão do boto, a fusão, mais uma vez que a gente chamou, do Coronel de Barranco, né? Porque no imaginário do boto, como ele é apresentado nas histórias do Beiradão, ele é sempre um rapaz branco, né, de linho, bonito. E esse era a indumentária do coronel, que ele, seduzido pelas nativas, né, ele de uma maneira ou de outra se deitava com elas, até porque estava distante da cultura portuguesa ou estrangeira, mas ele não poderia se misturar. E quando aparecia de repente uma garota grávida com um menino branco, aí o boto se manifestou dessa forma. A sedução, né? E aí a questão da mulher, também interessante olhar esse outro viés, que quase a gente não ouve história, né, sobre isso. Comentava com você recentemente que são poucas histórias que a gente ouve sobre isso, mas o elemento está presente. Uma mulher bonita, sedutora,
né? Então mexe com a sexualidade, né? Comentava até recentemente que a Amazonas Tour lançou uma cartilha de turismo. E olha como é interessante, na cartilha o boto é apresentado como um homossexual. É mesmo? Isso é um absurdo, entre aspas, com relação... É uma revolução na lenda. Assim, não sei se é uma revolução ou um mau uso, alguma coisa, mas o fato que isso também é interessante registrar, essa questão da contemporaneidade, entendeu? A questão é um elemento importante que se é discutido, né? Aceitar exatamente todas as diferenças, não existe isso. E quando se coloca, por um lado, se traz à baila esse contexto. E isso é uma característica da cultura. Então adaptaram ao contexto atual. Eu não sei se no contexto seria oportuno, né? Há várias formas de se trabalhar e de se trazer isso à baia. Até porque o elemento sedutor, hétero, né, está desde o início da história. Mas o elemento, esse é só um exemplo de como a cultura ela não é fossilizada, ela é estática. Entendeu? Que de repente daqui para frente, de repente pode acontecer de se agregar esse outro elemento, essa diversidade, a esse elemento mitológico, lendário da Amazônia. É de qualquer forma impactante, né? Deixa de ser, né? O senhor falou a respeito do indígena, que ele não tem o conhecimento científico que a gente tem da classificação, divisão dos animais em mamíferos, não sei o quê. As lendas indígenas, elas são todas fantasiosas. A gente, antes do programa começar, você estava falando que o próprio índio, o próprio indígena, ele tem um elemento diferente, né? O que é interessante comentar, assim, eu olho para a cultura nativa como um elemento todo mitológico. Exatamente pela ausência desse elemento, né, clássico, científico, da comprovação e tudo mais. Mas ele conhece empiricamente, conhece observando a natureza. O colonizador não teria sobrevivido se não tivesse associado ao nativo que tinha o conhecimento da natureza. Para que serve aquela planta, aquele animal, se eu posso comer, se eu não posso comer, aquela situação. Isso não estava escrito, porque ele não tinha escrito, né? Mas ele tem esse conhecimento da natureza. Agora, quando se refere a várias explicações, por exemplo, o Guaraná, né? O Guaraná, ele tem a cafeína, né? Que tem a cocaína, que tem o café, que é uma substância que dá uma energia, adrenalina. Então, quando ele agrega esse elemento, esse fruto à sua alimentação diária, ele está agregando uma energia. E aí, de onde vem essa energia? A energia só poderia vir de um jovem, né? A gente jovem tem mais energia, tem mais vitalidade. E aí se tem toda essa tramóia, né? Essa relação, essa história, que o mito do Guaraná foi um guerreiro assassinado e onde ele foi enterrado nasceu aquela planta como dádiva para ele. Então a cultura indígena ela é toda mitológica, ela vem explicar alguns fenômenos da natureza de uma forma fantástica, de uma forma extraordinária. Legal. E o senhor tem uma lenda favorita? Eu não tenho uma lenda, né? Eu gosto de, como eu expliquei, assim, olhar pela questão da cultura indígena. Quando você vê exatamente muitos dos mitos indígenas, está relacionado a um respeito com a natureza, a uma forma de convivência que hoje a gente discute dentro do conceito de sustentabilidade, de um retorno à questão ambiental. Quando você olha, de repente, uma pinguari, né? Quando você olha um protetor da floresta, você está falando exatamente que ele tem que passar a ter uma norma de conduta diante dos recursos naturais. Então eu vou retirar aquilo que eu necessito, né? Não vou te retirar em excesso. Eu tenho que ter o respeito com a natureza. E isso que eu acho mais extraordinário dentro dessa cultura. Não uma, mas todo o conjunto de saberes que a gente acaba que olha e não se discute muito a questão da sociodiversidade, né? Exatamente. Muito só a biodiversidade, mas o humano, a adaptação dele a esse meio, traz um conhecimento extraordinário. É fantástico isso. Pelas suas andanças aqui pela Amazônia, já teve um município assim que o senhor visitou, algum lugar que tinha alguma lenda bastante curiosa, uma coisa assim que o senhor disse, puxa vida, eu nunca pensei que alguém pudesse criar alguma coisa assim. Olha, eu estive fazendo um trabalho em Santa Isabel do Rio Negro. Alto Rio Negro. E quando eu cheguei em Santa Isabel, a cidade estava alvoroçada, por assim dizer, né, por um acontecimento de um morador que tinha um sítio próximo à cidade e que na sua roça ele havia sido atacado.
Então ele, muito machucado, conseguiu chegar à casa principal, conseguiu receber ajuda, e quando perguntaram a ele quem havia feito isso, ele havia dito que era o Mapinguari. Que o Mapinguari estava exatamente protegendo por ele estar invadindo, entendeu, né? A área, o espaço, a natureza. E foi muito forte, porque os meus alunos colocaram, olha, professor, cuidado, não vá para não sei, porque o Mapinguari está atacando. Então foi muito legal vivenciar esse contexto, né? Ficou nisso, eu não sei que fim tomou essa história, sei que ele, de fato, estava no hospital bastante machucado. Gente, que coisa. É assim, o seu professor, né, estudioso do assunto, a gente consegue diferenciar quando uma lenda ou uma história, ela é indígena, ela é ribeirinha, alguma coisa assim, tem diferença entre esses povos tradicionais? Assim, a própria questão da fusão, né, a gente vai se apropriando. Então, eu acho que hoje, se você se estudar, aprofundar, com certeza, né? Eu não sou antropólogo, eu não sou um profundo estudioso da questão, mas o que a gente tem que olhar é esse elemento. A cultura indígena tem, né, não é um adorno, não é um elemento decorativo, é uma cultura que tem que ser olhada não com os olhos do colonizador, com os nossos olhos, né? Então, é diferente, ela tem esse elemento mitológico, entendeu? E nós, muitas vezes, nos apropriamos dela, né? Então, isso vai acontecendo e vai se misturando, né? Eu acho que isso que o senhor falou tem a ver com aquela história de que essas lendas, esses mitos, eles sempre têm um direcionamento social. Isso. Não é? Tem alguma coisa a ver com uma conduta que deve ser preservada, deve ser praticada, que é valorizada dentro dessa sociedade. Isso. Uma coisa interessante, por exemplo, o pescador, ele vai, né, lá pro Igapó e ele não retorna. Então, quando ele não retorna, os familiares vão buscá-lo, fazem a busca, não encontram nada dele. Então, o que poderia ter acontecido com o indivíduo que viveu e se cresceu dentro daquele ambiente e consegue só alguma coisa extraordinária? Aí associa-se ao encanto da Iara, olha como é interessante. A criança, né, ela, por alguma razão, foge, vai para a mata, se perde. O que aconteceu? Ela foi levada pelo Curupira. Então, isso também é uma outra coisa que muitos dos elementos que vão estar fazendo parte do cotidiano, que não tem uma explicação imediata, são também agregados a esses fenômenos, né, mitológicos, fantasiosos. Olha que fantástico, gente. Professor, além do Rio Fervente, outras matérias também foram bastante acessadas no portal Amazônia essa semana, inclusive uma que falava a respeito de um vazamento de óleo que ocorreu em um dos afluentes do Rio Amazonas, no Peru, ali na bacia do Rio Maranhão. Você ouviu falar? Não, infelizmente não ouvi. Felizmente, por um outro lado também. Aconteceu. Foram 2 vazamentos, na verdade, um no final de janeiro e outro no começo de fevereiro. O portal Amazônia publicou uma matéria, inclusive com fotos de uma agência ambiental, da agência ambiental do governo peruano. Olha só, gente, o vazamento contaminou o afluente, ocorreu lá nos rios Chiriaco e Morona e afetou 2 comunidades indígenas Axuá. Essas aí são as imagens que a OEFA disponibilizou no site. Os moradores das comunidades, as pessoas que moram ao redor, inclusive, foram eles que motivaram, né, que a imprensa divulgasse esses vazamentos. Eles estavam reclamando de que a Petroperu, que é a empresa que explora Peru, explora petróleo, ali naquela área, estava negligenciando eles. Então tem muita coisa de agências comunitárias no YouTube, na internet. E é isso, gente, vocês acessaram bastante essa matéria e, lógico, o portal Amazônia não podia deixar isso passar em branco. Então, nós fomos atrás de um especialista em ecossistemas fluviais tropicais para falar a respeito do impacto que esse tipo de incidente provoca aqui na Amazônia. O entrevistado da videoreportagem é o professor Bruce Fosberg, que é pesquisador do INPA, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Vamos ouvir o que ele falou a respeito disso. Depende um pouco do
tipo do produto. O óleo que sai do urucu é muito leve, quer dizer que ela tem um peso molecular muito pequeno e ela evapora rapidamente. Esses produtos muito leves, eles geralmente são mais tóxicos. Então ela tem um efeito tóxico intenso por um curto período de tempo. Vai afetar plantas, peixe e tudo mais. Mas depois ela evapora e sobra pouco. Enquanto o material mais pesado, ela não tem tanto efeito tóxico, mas ela acumula melecas superfícies. Ela geralmente combina com água, depois de alguns dias forma uma coisa que chamamos de mousse de petróleo. É complicado prever os impactos do petróleo no sistema fluvial como a Amazônia, porque o impacto depende muito do ciclo hidrológico. Aqui a água sobe e desce 12 metros por ano aqui na Amazônia Central. Se o derramamento de petróleo ocorre no canal do rio, durante o período que a água está subindo e entrando nas várzeas, ela vai ter um enorme impacto, porque vai entrar, contamina todas aquelas áreas de várzea. Se ela corre na vazante, não é tanto problema. Ela vai ser levada do rio para baixo, vai evaporando, o que sobrou no final vai entrar na região do estuário, vai ter mais um impacto lá. Agora, como a corrente é relativamente rápida, né, um derramamento de petróleo lá na região andina, lá no Peru, como eles tiveram nesse ano, por exemplo, se o material for um produto pesado, ela pode chegar até o estuário. Então ela pode atingir enormes áreas pela própria dinâmica, hidrodinâmica do rio. A gente sabe que quando a pH é mais baixa, se for uma água preta, isso geralmente agrava os problemas de toxidez. Mas toda a dinâmica do produto em diferentes tipos de água, aqui na Amazônia ainda não foi investigada. Depende, de novo, na qualidade do produto. No caso dos derramamentos do material que vem direto do urucu, esse é predominantemente um material leve, ela evapora relativamente rápido e não deixa muitos resíduos. Agora, esse petróleo, por exemplo, que saiu da refinaria e ia para o Maués, foi um resíduo de refinamento muito mais denso, muito mais persistente. Então, esse material, depois que estourou o tubo que passava por baixo do lago, ela passou por baixo de um sedimento que fica na areia, né? E contaminou aquele sedimento. E aquele material ficou lá por muito tempo. E ainda está lá, ainda está sendo retirado, um processo lento. Ela não degrada muito rápido, porque é um produto que não evapora. Ela é atacada por algumas bactérias, mas é um processo muito lento. Acho que o mais conhecido vem ter pesticidas, mas a gente não sabe tanto os níveis de contaminação nos rios e tal. Mas o mercúrio é mais conhecido, eu tenho trabalhado muitos anos com mercúrio. Havia muitos garimpos onde se despejava o mercúrio nos rios, em terra, no Amazônia Central. Agora esses grandes garimpos agora estão mais na região andina, lá no Peru, lá no Equador, embora tem grandes garimpos também agora no cabeceiro do rio Jutaí e em algumas áreas do Xingu agora. Então esses são contaminantes persistentes que pode causar problemas, também são carregados pelos rios, acumulam nas várzeas, atingem as peixes, as pessoas que moram lá. Pois é, gente. Obrigada, professor Bruce Forsberg, que se dispôs a falar com a gente a respeito do assunto, e o INPA, que possibilitou a entrevista. Agora a gente vai ver quais foram as matérias mais acessadas no portal Amazônia durante essa semana. Olha só aí, já tem as matérias no ar. Já? Olha só, gente, essa matéria a respeito do Deadpool amazonense, que fez um cover de uma canção americana. E também
tem a matéria a respeito do vazamento de petróleo lá no Peru, que continua entre as mais acessadas durante a semana. E ainda tem uma matéria sobre um arqueiro indígena do Amazonas que foi selecionado para conduzir a tocha olímpica. E matéria a respeito da Orla da Ponta Negra, que vai receber um festival de hambúrguer. A Orla da Ponta Negra, lembrando, fica aqui em Manaus. Sim, também teve uma matéria a respeito da Joelma, olha só, ex-vocalista da banda Calypso, que se apresenta em show solo em Belém. Após 16 anos de carreira da banda, eles se separaram e aí a Joelma segue carreira solo. Essa matéria está muito bem acessada, vocês gostam bastante da Joelma, pelo menos se interessam muito pela apresentação. Inclusive, a gente vai tentar entrevistar a Joelma. Fiquei na torcida aí, insistam para que ela fale com a gente, viu? Professor, o programa está chegando ao fim, mas eu queria pedir do senhor umas considerações finais a respeito das lendas amazônicas. Olha, o importante é que dentro desse elemento histórico, eu acho que existe sempre um elemento de moral, de conduta, né? Um elemento que chama atenção para algo importante, que é viver em sociedade, né? Então, a gente, dentro do folclore, existem os provérbios, que são palavras curtas com fundo moral, existem as fábulas, que também têm elementos morais, mas no contexto geral, isso representa o saber, né? O conhecimento, e valorizando isso, trazendo à tona, usando isso como um aspecto do nosso patrimônio cultural, a gente valoriza e nos identifica como amazônicas, né? Então, é importante valorizar o boto, é importante valorizar a Vitória Régia, é importante valorizar o Guaraná, dentro do seu contexto, seja mitológico ou lendário, como nós apenas colocamos uma luz um pouco dentro dessa discussão, né? Existem pensadores diferentes, eu caminho por uma linha mais simplista, por esse lado, né? Até por uma questão mais didática. Então, essa é a relação. Valorizar a nossa cultura, né? E nos identificarmos principalmente como amazônicas. Eu acho que isso aqui é legal. Fantástico. Professor Paulo, muito obrigada pela sua participação, por ter aceitado o nosso convite, ter vindo aqui dividir um pouco do seu conhecimento com a gente e a nossa audiência. Pessoal, e é isso, a Amazônia Interativa de hoje fica por aqui, mas continuem nos acompanhando pelo portal amazonia.com, também nas redes sociais. Como vocês sabem, estamos no Facebook, Twitter e Instagram. E também mostrem a Amazônia pelo melhor ângulo, que é o de vocês. Postem fotos aí das cidades, dos municípios, das praias, de todos os lugares que vocês passarem na Amazônia com a hashtag Minha Amazônia nas redes sociais. Quem sabe a sua imagem não aparece nas redes sociais do Portal Amazônia. A gente sempre pega essas imagens para dar um bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, comemorar, celebrar alguma data, enfim, e tem até foto de comida. Eu acho que essas são as que mais maltratam, mas vamos lá, contribuam com Minha Amazônia. E é isso, gente. Obrigada pela sua audiência e até mais.